Fui descartada pelos meus netos como se eu nunca tivesse existido. Ainda sinto o eco dos seus passos sumindo no corredor, das portas do carro batendo enquanto partiam sem olhar para trás. Hoje, minhas lembranças são fantasmas. O cheiro de bolo que eu fazia, as histórias que contava antes de dormir, tudo apagado num silêncio gelado. E eu me pergunto todos os dias, enquanto observo as fotos empoeiradas na estante, como chegamos a esse ponto? Quando é que deixei de ser vovó e virei apenas um incômodo? Desde pequenos, eu fui tudo para eles. Quando minha filha se perdeu no vício e sumiu, abri meus braços e minha casa sem hesitar. Virei mãe de novo aos 60 anos, trocando noites de descanso por madrugadas com febre, trocando minha aposentadoria por livros e uniformes escolares. Eles chegavam chorando da escola, e eu enxugava as lágrimas com o mesmo paninho de sempre, aquele com estampa de ursinho que guardo até hoje no fundo da gaveta. Eu era o porto seguro deles. Enchia a mesa de comida caseira mesmo com as costas doendo, inventava histórias na varanda para distraí-los dos problemas, fazia vozinha boba para arrancar um sorriso nos dias difíceis. Lembro do Pedro, o mais velho, agarrado no meu pescoço aos 5 anos, gritando: vovó, não sai nunca. Guardei cada eu te amo como se fosse um tesouro, mal sabia que um dia iam valer menos que o pó no chão. Nos fins de semana, transformava o quintal num reino de fantasia. Fazia cabana com lençóis velhos, assava biscoitos em forma de coração, contava sobre minha infância no interior como se fossem contos de fadas. A Lara, a caçula, adorava quando eu mostrava as fotos antigas e dizia: essa sou eu, tão teimosa quanto você. Agora, essas mesmas fotos estão esquecidas num álbum que ninguém mais abre. Eles eram meu mundo. Deixei de viajar para cuidar deles, adiei cirurgias, vendi até meu cordão de ouro para pagar a formatura do Pedro. Tudo sem pensar 2 vezes, porque o amor deles era meu sol. Mas o que não sabia é que, enquanto eu os alimentava com mingau e canções, eles cresciam acostumados a receber, e nunca a agradecer. Abri mão de tudo para cuidar deles. Lembro do dia em que vendi a máquina de costura da minha mãe, última lembrança que tinha dela, para pagar o material escolar da Lara. Minhas mãos tremeram ao entregá-la ao antiquário, mas sorri quando ela chegou em casa com a mochila nova. É linda, vovó, disse, sem saber o preço que eu paguei. Guardei a dor junto com o recibo amassado no fundo da gaveta. Quantas noites passei em claro com eles queimando de febre? Quantas vezes ignorei minhas próprias dores nas pernas para levá-los ao parque? Até meu aniversário de 70 anos eu cancelei. Pedro tinha prova importante no cursinho e eu usei o dinheiro da festa para pagar suas aulas extras. Ele nem lembrava da data, mas eu guardei o bolo que fiz escondido, com uma vela solitária para mim. Nunca reclamei. Nem quando a Lara, aos 15 anos, jogou no lixo o cachecol que levei meses tricotando. Nem quando Pedro rolou os olhos ao me ver esperando na porta da escola com guarda-chuva. Achava que um dia iam entender. Que quando tivessem seus próprios filhos, saberiam o que eu havia silenciado por amor. Mas a vida me mostrou que algumas lições não são aprendidas, são vividas na pele. Quando cresceram, foi como se eu virasse um móvel velho na casa deles. Pedro, que antes me contava todos os segredos, começou a responder minhas perguntas com monossílabos. Tá bom, vó, depois eu falo, deixa pra lá. As histórias que ele tanto amava ouvir agora eram coisas do passado. Meu coração apertava quando via ele rolar os olhos ao me ouvir contar meus causos pela 3ª vez. As visitas que eram diárias viraram semanais, depois mensais. A Lara, que dormia na minha casa toda sexta, sumiu por meses quando arrumou namorado. Quando aparecia, ficava o tempo todo no celular, digitando com um sorriso que nunca era para mim. Você não entende essas coisas, vó, dizia quando eu tentava puxar assunto. Meus conselhos viraram chatices, meu cuidado, intromissão. Os abraços que antes eram quentes e demorados viraram tapinhas nas costas. Os beijos de bom dia se transformaram em acenos distantes da porta. Comecei a me sentir invisível na minha própria casa, até o café que fazia com tanto carinho agora era fraco ou muito doce. E o pior, eles nem notavam quando eu ficava quieta, porque já não me ouviam mesmo. Foi numa tarde de domingo, enquanto arrumava a mesa do almoço, que ouvi Pedro dizer ao telefone: a avó é legal, mas atrapalha. Meus dedos congelaram em volta do guardanapo que estava dobrando. Ele ria com alguém do outro lado da linha,
como se tivesse dito uma simples piada. Continuei meu serviço em silêncio, mas aquelas palavras queimavam meu peito como brasa. Naquela noite, enquanto lavava a louça sozinha, porque eles tinham saído rapidinho e não voltaram, repassei cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada real gasto. Atrapalha! Eu que troquei remédios por material escolar, que virei mãe pela segunda vez. As lágrimas caíam na água da pia, mas me recusei a deixar escapar um só soluço. Não mereciam minha dor. Dias depois, a Lara soltou um nossa, vó, você ainda usa essa blusa? Com um risinho que fingia ser brincadeira. Era a mesma blusa que eu usava quando a carreguei no colo durante uma pneumonia. Guardei os comentários e os sorrisos falsos deles como pequenas facadas no meu coração de avó. Mas o pior ainda estava por vir. O Natal que me mostraria como realmente me viam. Passei 10 dias preparando aquele Natal. Fiz o peru como só eu sabia, o panetone caseiro que Pedro adorava, enfeitei a casa com as mesmas guirlandas de sempre. Liguei cedo. Estão chegando quando? Já vamos, vó. Mentiram. Esperei até às 8 da noite, com a comida esfriando e o champanhe sem abrir, até que o celular vibrou. A gente combinou de ir numa festa mais animada. Você entende, né? Algo mais moderno. Sentei sozinha à mesa posta para 6 pessoas. Mastiguei cada garfada como se fosse culpa minha. Talvez o peru estivesse seco, ou as decorações fossem velhas demais. O silêncio era tão pesado que ouvia o tic-tac do relógio da sala marcando cada segundo da minha decepção. Até o gato parecia evitar meus olhos vermelhos de tanto chorar. Na TV, passavam comerciais de famílias felizes abrindo presentes. Desliguei e fiquei olhando as fotos na parede. Pedro e Lara pequenos, com os rostos sujos de chocolate, rindo debaixo da árvore que eu montava com tanto amor. Naquela noite, enquanto recolhia os pratos intocados, entendi, não era sobre ser moderna ou não. Era sobre eu não fazer mais parte do mundo deles. Na manhã seguinte, embalei cuidadosamente os presentes que havia comprado para eles. A camisa que Pedro tanto queria, o perfume que Lara mencionara. Guardei tudo no fundo do armário, junto com minhas expectativas. Não liguei para reclamar, não deixei recados dramáticos. Minhas lágrimas secaram, e no lugar delas veio um silêncio que doía menos que suas indiferenças. Quando ligaram 3 dias depois, com desculpas vazias sobre como a festa foi chata, eu apenas respondi, tudo bem, meus amores. Mas algo havia mudado dentro de mim. Parei de ligar lembrando sobre consultas médicas, de correr atrás com marmitas, de me humilhar por migalhas de atenção. Aprendi a lição mais dura. Amor não se mendiga, nem mesmo de netos que você criou como filhos. Comecei a dizer não quando pediam dinheiro emprestado, a não ficar esperando pelas visitas prometidas. Devolvi com educação seca os te amo que só vinham quando precisavam de algo. Meu coração ainda doía, mas eu finalmente entendia, não era rejeição, era libertação. E nesse silêncio digno, algo inesperado estava prestes a surgir. Os dias se arrastavam como sombras no meu pequeno quintal. A casa que antes ecoava com risadas e brigas de crianças agora só respondia ao tic-tac do relógio da cozinha. Às vezes, pegava no sono no sofá e acordava achando ouvir vó. No corredor, era só o vento batendo a porta do quarto vazio. Mas nessa solidão, algo curioso começou a acontecer. Passei a ter longas conversas comigo mesma enquanto regava as plantas. Relembrava histórias da minha juventude, coisas que nem eles sabiam, como quando fui costureira e dancei forró até o amanhecer. Encontrei velhos cadernos com poemas que escrevi aos 20 anos, e me surpreendi ao descobrir que aquela mulher corajosa ainda existia em algum lugar dentro de mim. Aos poucos, a casa deixou de ser um túmulo de memórias tristes e virou meu refúgio. Voltei a pintar as unhas, a ouvir minhas músicas antigas alto, a fazer bolos só porque eu gostava. Quando me olhava no espelho, já não via só uma avó abandonada, mas Dona Marta, aquela que sobreviveu a tantas coisas antes deles, e sobreviveria a isso também. Estava reorganizando a gaveta de fotografias quando a campainha tocou. Era o carteiro com um envelope de papel fino, o tipo que só traz notícias importantes. O carimbo do escritório Dr. Lemos e Advogados me fez tremer as mãos. Que dívida antiga teria ressurgido agora? Rasguei o lacre com cuidado, e um nome saltou da página: Sebastião Almeida. Meus joelhos fraquejaram como se tivesse visto um fantasma. Há 40 anos,
Eu trabalhava como enfermeira no hospital municipal. Sebastião era um paciente terminal sem família, que todos evitavam por seu temperamento difícil. Eu o tratava com paciência, levava marmitas nos meus dias folga, lia jornais para ele. No último dia, segurou minha mão e disse algo que achei ser delírio da febre: você vai ser recompensada. Esqueci completamente daquela promessa. Até agora. A carta dizia que Sebastião, antes de morrer, havia feito um testamento secreto em meu nome. Seu pequeno sítio, vendido anos depois, transformará-se em valiosos terrenos comerciais. O advogado pedia que eu comparecesse ao escritório para acertar detalhes da transferência. Dobrei o papel com mãos trêmulas, olhando para minha casa vazia. A vida, afinal, ainda tinha surpresas para essa velha. A carta de Sebastião tremia em minhas mãos. Sua letra era trêmula como no último dia que o vi. Marta, você me deu dignidade quando nem minha família me queria. Nunca esqueci seu cheiro de sabão e café, nem como lia as notícias esportivas só para me agradar. Enquanto meus parentes brigavam por herança, você me trouxe paz. Por isso, deixo tudo para a única pessoa que foi família para mim. O advogado continuou explicando sobre fundos e impostos, mas eu não ouvia mais. Lágrimas grossas caíam sobre o papel, borrando aquelas palavras guardadas por décadas. Quantas vezes eu havia questionado se meu amor importava. Sebastião, um homem que mal conheci profundamente, havia me dado a resposta mais generosa possível. Enquanto isso, meus próprios netos. Saí do escritório com o cheque inicial na bolsa e a carta no coração. O sol da tarde parecia mais quente, como se iluminasse um caminho que eu não sabia existir. Pela primeira vez em anos, senti algo diferente pulsando em minhas veias. Não era só alívio financeiro, era o reconhecimento tardio de que valerá a pena ser quem eu era. Alguém, em algum lugar, guardara minha bondade como tesouro. Naquela noite, sentada na varanda com a carta de Sebastião no colo, senti um calor diferente no peito. Não era apenas gratidão pelo dinheiro, era a doce certeza de que minha existência tinha marcado alguém. Enquanto meus netos apagavam nossas histórias, um homem que mal lembrava havia guardado cada gesto meu como relíquia. Fechei os olhos e deixei que esse amor tardio preenchesse os vazios que eles haviam deixado. Peguei meu velho diário e escrevi pela primeira vez em anos: querida Marta, você sempre foi suficiente. As palavras pareciam estranhas no início, como sapatos novos que precisam ser amaciados. Mas com cada linha, eu me reconectava com a mulher que fui antes de se perder nos papéis de avó e mãe. A mesma que cantava no chuveiro, que sonhava em conhecer o mar, que acreditava no amor sem condições. Coloquei a carta de Sebastião numa moldura simples e pendurei na sala, bem acima da estante onde ficavam as fotos empoeiradas dos netos. Não por vingança, mas para lembrar a mim mesma todos os dias: o amor verdadeiro não cobra, não exige, não some. Ele ressurge quando menos esperamos, nos olhos de quem soube ver além das nossas próprias cicatrizes. Levaram apenas 3 dias para descobrirem sobre a herança. Pedro apareceu na minha porta com um buquê de flores murchas e um abraço apertado que não sentia desde seus 8 anos. Senti tanto sua falta, vó, disse, enquanto os olhos dele percorriam minha sala à procura de pistas sobre o dinheiro. Até o perfume caro que usava era novo, aquele mesmo que eu tanto admirei numa vitrine meses atrás, quando ainda me levava para passear no shopping. A Lara veio no dia seguinte, com a desculpa perfeita: vim buscar aquele seu bolo de laranja, lembra? O meu favorito. Mas suas unhas estavam feitas, o cabelo novo, e a bolsa era da marca que sempre sonhava. Ela nem notou que eu havia parado de fazer aquele bolo fazia anos. Enquanto ela falava sem parar sobre fazer mais programas juntas, eu via seus dedos tamborilando na mesa, impacientes pelo momento certo de mencionar o testamento. O pior foi quando trouxeram os biscoitos que eu costumava amar, embalagem intacta, comprada na padaria da esquina. Pedi que se sentassem e servi o café em silêncio, observando seus sorrisos tensos e olhares cheios de cálculo. Eram estranhos vestidos de netos, negociando afeto como moeda de troca. Enquanto mastigavam meus bolos de verdade, eu saboreava uma verdade amarga. Haviam voltado, mas só o dinheiro era real para eles. Naquela tarde, quando Pedro finalmente soltou um "ah, vó, ouvi dizer que você teve uma sorte grande, né?" Eu levantei calmamente e fui até o armário. Peguei os presentes de Natal nunca entregues e coloquei na mesa entre nós. Leva,
disse, assim como vocês levaram meu tempo, minha saúde e minha ingenuidade. Seus olhos arregalados diante da camisa de marca ainda com a etiqueta valiam mais que qualquer discurso. Lara tentou protestar, mas vó, a gente te ama. Apertei suas mãos geladas e respondi o que guardava havia anos. Amor não some quando o dinheiro acaba, minha filha. Vi seus olhos evitarem os meus, fixos na moldura com a carta de Sebastião na parede. Eles não reconheciam aquela mulher de voz firme, eu mesma havia me esquecido dela por tanto tempo. Abri a porta da rua e fiquei ali, esperando. Pedro engoliu seco, Lara começou a chorar raiva, não arrependimento. Quando saíram, fechei a porta devagar, sem bater. Dessa vez, a tristeza vinha com alívio. Do lado de fora, ouvi Pedro xingando, devia ter sido mais legal com a velha. Sorri sozinha. Sebastião me dera mais que dinheiro, devolvera minha capacidade de enxergar a verdade nua e crua. Com a primeira parte da herança, marquei todos os exames que havia adiado por anos. Na clínica, enquanto esperava meu turno, olhava as outras senhoras como eu, algumas acompanhadas, outras não, e percebi que solidão era estado da alma, não falta de gente ao redor. Quando os resultados saíram melhores do que esperava, comprei um vestido novo e fui jantar sozinha num restaurante fino, brindando a minha saúde com vinho doce. Reservei uma parte do dinheiro para viajar. Fui ao litoral pela primeira vez aos 72 anos, e quando senti a areia entre os dedos e o cheiro do mar, chorei como criança. Conheci Dona Isaura no ônibus de turismo, uma viúva que como eu redescobria a vida tarde. Nos tornamos amigas, rindo das nossas dores nas juntas e da empolgação com cada novo lugar. Ela não sabia sobre minha herança, só gostava da minha companhia, e isso valia mais. Transformei meu quarto de hóspedes num ateliê, onde finalmente aprendi a pintar como sempre sonhei. As telas ficavam tortas, as cores saíam fora do traço, mas cada pincelada era um eu te amo para mim mesma. Às vezes, quando o telefone tocava e era um número desconhecido dos netos, eu deixava a chamada ir para a caixa postal enquanto misturava novos tons na paleta. A paz, descobri, tem o som do silêncio escolhido. Meus netos me descartaram como um móvel velho, mas a vida me devolveu como um tesouro esquecido. Hoje, quando vejo fotos deles nas redes sociais, sempre em restaurantes caros, com sorrisos que não alcançam os olhos, sinto pena, não mágoa. Eles herdarão meu dinheiro um dia, conforme deixei no testamento, mas perderam para sempre o direito às minhas histórias, aos meus segredos, ao calor que só um lar verdadeiro oferece. Aprendi que amor não é conta corrente onde depositamos sacrifícios esperando juros de gratidão. Sebastião, um quase estranho, me ensinou isso. Ele guardou meus pequenos gestos como pérolas raras, enquanto meus próprios netos pisaram em tudo que construí por eles. Mas não os culpo mais. Filhos criados como príncipes viram adultos que só sabem tomar, nunca dar. Hoje, quando abro minha janela pela manhã, não conto mais os dias até a próxima visita. Celebro cada raio de sol como um presente. Planto flores que só eu gosto, como minhas rosas azuis, e quando murcham, não choro. A vida é assim. Ciclos que se fecham, dores que se transformam, e amor, o verdadeiro, que nunca se perde, só encontra novos caminhos para florescer. Me libertei.